Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais este vídeo do Esquemaria. Hoje nós vamos tratar desse concurso aí do Senado Federal. Eu quero ser o mais sucinta possível, pegar os aspectos realmente importantes e te levar a ter um planejamento, pelo menos umas 3 etapas primeiras aí que você tem que fazer pelo próximo mês, para você engatar nesse concurso que, na minha opinião, é o melhor concurso que saiu nos últimos tempos. Eu já fiz esse concurso em 2012, não pretendo fazer em 2019 agora, antes que você se pergunte assim, mas quem é essa doida que está falando? Eu sou a Carol Varenga, sou servidora pública no Tribunal de Contas da União, e eu vou te contar o que aconteceu lá em 2012 para que você possa, sim, ter estratégia com base no passado, com base nesse concurso do Senado Federal do ano de 2012, né, que na verdade teve aí a autorização bem antes de 2012, você vai entender que é ao longo do caminho e o que isso pode influenciar para você, como é que você vai usar o que aconteceu lá no passado para você usar lá no futuro, ok? Para você começar aí essa brincadeira, né, pra gente começar essa brincadeira, dá uma olhada aí na figura da criatura, né, Carol, lá perto de 2012, não foi exatamente 2012, mas foi lá perto de 2012 eu tinha mais ou menos essa carinha aí, né, faz um bom tempo já. E eu fiz esse concurso do Senado, eu cheguei a estudar bastante para ele, só que durante muito tempo, antes de eu começar a fazer esse concurso, eu falava, não, eu não vou estudar para o Senado não vou focar no Senado, porque eu acho que não é para mim. Por que eu achava que não era para mim? Porque é um concurso que chama muita atenção, é um concurso que você fala, nossa, eu quero isso para mim, né? Afinal de contas tem uma remuneração muito boa, tem um quadro de funcionamento do Senado que é muito legal, assim, a gente tem vontade de trabalhar lá dentro, e enfim, faz parte da história do Brasil, né? Muito mais do que qualquer outro órgão, afinal de contas é o Senado Federal. E eu olhava para aquilo, olhava para aquela remuneração, até porque eu estudei para o cargo de analista administrativo. Então eu olhava assim para esse cargo e falava, nossa senhora, eu vou ganhar isso tudo, né, de remuneração se eu passar. Não sei, eu realmente acredito que isso aí seja para outra pessoa, não para mim. Então eu vou estudar para outros concursos. E eu realmente comecei a estudar para outros concursos na época. E o legal é que o Senado já tinha saído há bastante tempo a autorização deles. Eu não sei te dizer exatamente se foi em 2010 ou se foi no início de 2011. Eu sei que foi muito tempo, porque todo mundo falava, o Senado já até desistir, porque saiu essa autorização e eles estão enrolando para jogar o edital na praça. E já esse ponto eu não concordava muito, porque na minha concepção sempre foi melhor estudar a longo prazo, a médio prazo nesse caso, e poder estar à frente das outras pessoas no momento em que sai o edital. Só que eu tinha esse medo, essa trava, né? Eu achava que não era para mim. Então o que eu fiz? Comecei a estudar para outros concursos, estudava para a área administrativa também, mas não ia de jeito nenhum para o Senado, não ia, eu achava realmente, não vou, Senado não, até que chegou dezembro de 2011 e eu falei assim, cara, quer saber, eu vou estudar para o Senado, quando eu estava chegando próximo ao Natal, na verdade, eu falei, vou estudar assim para o Senado, porque se outras pessoas passaram por esse mesmo caminho que eu estou passando, e eu venho estudando para concurso público, eu sei que eu tenho condições de passar, até porque eu já tinha passado em um cargo, eu era do MEC, e tinha saído do MEC justamente só para estudar para concurso. Eu falei, quer saber, eu vou tentar. Deixa eu dar uma olhada nesse edital. E aí, nesse edital não, no edital anterior. Deixa eu dar uma olhada no edital anterior. Quando eu olhei o edital anterior, eu falei, poxa vida, é possível sim, senhor, né? Por que eu tô achando que não é? Aí fui olhar a nota de corte para analista, eu falei, putz, é possível também. E aí, com base nessa minha pequena pesquisa sobre o concurso anterior, eu falei, vou tentar, vou arriscar.
Só que já era muito próximo, porque no dia 23 de dezembro daquele mesmo ano, saiu o edital do Senado Federal, cujas provas seriam em 2012, em março de 2012, no iniciozinho. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar para o Senado, e se eu não passar no Senado, como as matérias que saíram têm a ver com outros cargos que eu gosto, eu vou poder aproveitar essas matérias. Daí eu comecei a estudar, né, todas aquelas matérias de analista. Não estudei para técnico, apesar de o exemplo que eu vou dar aqui hoje vai ser para técnico do Senado. Eu vou trazer aqui um mini planejamento de estudos aí para você. E aí comecei a estudar para analista e tudo mais. Chegou aquela época da prova de 2012 e eu deixei de passar. Claro, hoje eu estou no TCU, mas apesar de ter deixado de passar, eu aprendi o suficiente, né? Aprendi inclusive com os meus erros, que eu vou contar aqui ao longo da nossa live, da nossa aula. Aprendi com os meus erros e acabei conseguindo entrar e garantir um cargo muito bom também, que é no Tribunal de Contas da União, certo? E aqui eu vou te mostrar o ciclo de estudos que eu considero ser importante para você antes do edital. Eu peguei do edital anterior do Senado, porque a tendência, né, se foi em 2008 FGV, se foi em 2012 FGV, talvez seja em 2019/2020 FGV novamente. Ah, se mudar a banca para você, vai mudar a banca para todo mundo. Então relaxa, porque existem as matérias que têm mais chance de cair e existem as matérias que vão cair e ponto final, né? Quais seriam as matérias que vão cair e ponto final? Não vou tratar aqui de todos os cargos, porque não dá tempo. Vou tratar de técnico, mas você tem que levar aqui, usar o bom senso para os demais cargos. Não vou ficar aqui também 1h30 falando, né, do edital passado. Pô, olha os cargos que tem agora, compara com o edital anterior e usa a sua estratégia em cima disso. Claro que eu vou ter aqui um curso só de hipertreino para o Senado. Você sabe que os hipertreinos do Esquemaria são muito raros. Eu fiz um hipertreino em 2015 para o TCU, por questões óbvias, eu sou do TCU, e porque é um cargo muito bom. MPU eu fiz no ano passado e esse ano eu vou fazer só para o Senado, porque eu acho que é um concurso muito importante e quem se organizar melhor vai estar lá dentro, né? Tem maiores chances de estar lá dentro. Também não vou falar que vai, porque, né, eu não sou o mestre Yoda. E aí é o seguinte, aqui eu tenho um ciclo de estudos, é uma das principais técnicas que eu gosto de usar para estudos para concursos públicos. Nesse caso aqui é uma técnica de planejamento, né? O que você vai estudar, qual quantidade você vai estudar e por que você vai estudar essa quantidade. E eu fiz esse ciclo de estudos baseado no último edital de técnico do Senado. Você pode fazer esse mesmo ciclo para a área que você quiser aí, de todas essas áreas que saíram. Eu faria para analista administrativo novamente, e, se não me engano tem 2 vagas, não tem problema, faria mesmo assim, até porque pode acontecer de chamarem mais gente, né? Enfim, e você pode também tirar nota suficiente para passar e ponto final. E aí eu peguei aqui o de técnico porque tem matérias importantes, tem matérias que caem nos outros concursos, e tem bastantes vagas. Então a maioria das pessoas vai querer vir por aqui. Aí, para ajudar aí já quase todo mundo que está assistindo essa aula, especificamente para esse cargo, eu já começo por aqui. Mas você pode aplicar o que eu vou ensinar agora nos demais cargos também. Essas foram as matérias que caíram, né? Português, informática, conhecimentos gerais, administração pública, gestão de pessoas, administração de materiais, arquivologia, direito constitucional, direito administrativo, 8666, 9784, 8112, 8429, regimento interno e regimento comum. Beleza. Quais são as matérias que vão cair? E aí aqui eu posso dar uma de mestre Yoda, sim, porque essas vão cair, não tem jeito, né? Regimento interno e regimento comum vão cair. Português certamente vai cair. Direito constitucional e direito administrativo certamente vão cair.
E dentro do direito administrativo tem essas leis administrativas, leis da administração pública. Eu não diria que 100% de certeza todas estarão lá, mas faz sentido todas elas estarem lá. A 8666, 9784, 8112 e 8429, que são as leis de improbidade dos servidores públicos, 9784, que é a lei de processos administrativos, e a 8666, que é a lei de licitações e contratos, certo? Essas aí, tinindo, elas podem cair. E se não caírem nesse do Senado, você já pode ir estudando sim, porque elas caem em outros concursos importantes também, ok? Como é que vai funcionar o ciclo de estudos aqui? É claro que eu posso aprofundar muito, falar tudo que eu usei para organizar essa planilha aqui. Eu considerei inclusive um perfil, eu considero vários perfis dos meus alunos, esse aqui eu considerei o perfil 1. Como é que vai funcionar o ciclo aqui para você? Aqui a gente pode ver que tem muita matéria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 matérias. 15 matérias estão acima da quantidade normal de matérias, mas não seria por acaso, né? Afinal de contas, técnico-legislativo, começa aí uma remuneração de R$21 mil. Não está nada mal, né? Não está nada mal mesmo. Então, é claro, consequentemente, a gente também vai ter uma prova à altura. No seu ciclo de estudos, você vai distribuir as matérias como se fosse um ciclo mesmo, né? E começa ali, ó, com português, informática e todas essas até chegar ao regimento comum. E daí eu coloquei aqui os horários para você colocar no seu ciclo de estudos. Eu coloquei os horários baseado nos pesos que eu faria para mim. Você pode fazer com base nos seus pesos. Quais são os pesos de ciclos de estudos? São 4 tipos de peso. Peso número 1, sua dificuldade. Peso número 2, a dificuldade das outras pessoas. Peso número 3, a dificuldade que o peso que a própria prova dá. Por exemplo, algumas provas, as questões de português vão valer 1 ponto. E as questões de direito constitucional aqui para frente vão valer 2 pontos. Pô, qual é que vale mais? As que estão de direito constitucional para frente, digamos. Isso aí vai depender do seu edital, ok? E, 4º ponto, a quantidade de questões que eu espero para a prova. Dá para saber isso? Dá. É só ir pelo bom senso, olhar provas anteriores e ver mais ou menos quanto aquela banca cobrou de cada questão. Geralmente português é a que ganha, é muito difícil português não ganhar, em questão de quantidade. Por exemplo, no CESP, SEBRASP, são 20 questões, às vezes 25 questões, é muito raro ter menos do que isso, e em uma prova de 120 questões, ou seja, português sempre é importante. Eu vou tratar de português especificamente aqui no concurso do Senado, porque ela foi uma matéria que fez muita gente boa não estar lá dentro. E eu vou te explicar por quê. Você fala assim, mas eu não tenho dificuldade em português. Exato. Por isso, pessoas boas não passaram no Senado por conta de português. Vou te dizer lá na frente o motivo. Tá, daí é o seguinte. Quantidade de questões, então você já dá 1 ponto. Para cada um desses aqui, para cada um desses 4 pontos, você vai dar 1 ponto, né? Digamos, você tem dificuldade na matéria, você vai lá e dá 1 ponto a mais no ciclo de estudos. As outras pessoas têm dificuldade, você percebe que as outras pessoas têm dificuldade nessa matéria, você vai lá e dá mais 1 ponto e assim por diante. Em português, eu considerei mais horas, ou seja, eu dei mais pontos para português dentro do ciclo de estudos, porque português para o Senado Federal é uma matéria especial. É uma matéria que a FGV, que foi a banca da última vez, é claro que pode mudar, mas a FGV especificamente, ela tem um jeito muito único
de cobrar essa matéria. Eu sou muito boa em português, mas eu não me toquei para isso. E por que eu não me toquei para isso? Na época existiam os fóruns lá de concursos, eu participava dos fóruns, as pessoas falavam muito de português e eu falava, que isso? Eu sou boa em português, vou focar nas outras matérias. No meu caso tinha, por exemplo, inglês, tinha também informática, se não me engano, eu não lembro direito o de analista, né? Teria que olhar de novo. Na verdade, vou olhar de novo para dar as aulas dentro do hipertreino do Senado Federal. Aí tinha português, tinha inglês, tinha administração financeira, tinha contabilidade pública. E aí eu quis dar maior ênfase a essas matérias. É claro que tem que estudar essas matérias também, elas são importantes. Só que eu falei, vou deixar português pra lá, whatever. Eu sou bom em português. E português tinha 20 questões de múltipla escolha, o que significa que o peso dela era ainda maior. Em provas de múltipla escolha, a quantidade de questões em cada matéria cai, e tinha 20 questões de português. E no Senado tem essa peculiaridade também, que é dividir as pessoas, em cada matéria, dividir a quantidade de pontuação que a pessoa pode ou não pode ter. Em português, se você tira... Em português não, em qualquer matéria, se você tirasse 50% ou menos da matéria na nota, você estava eliminado do concurso. Digamos, português eram 20 questões, se eu tirasse menos de 50%, ou seja, menos de 10 pontos, eu já estava fora do concurso. Não foi isso que aconteceu comigo, mas isso aconteceu com muita gente boa. E por que eu digo com muita gente boa? Porque quando eu passei no TCU, pessoas que passaram tanto para técnico quanto para auditor falaram, eu fiz a prova do Senado, eu não passei por quê? Eu não tirei o mínimo em tal matéria. Eu não tirei o mínimo na matéria X, na matéria Y, na matéria Z. E português estava quase sempre lá. As pessoas tiraram 9, tiraram 8 em português. E pessoas, o quê? Boas. Então, fique ligado aí para essa questão do português, especificamente nesse concurso do Senado Federal. Informática, assim, a informática eu coloquei 2 horas, porque as outras pessoas têm muita dificuldade. Então eu coloquei assim, bem aí, né? A quantidade, eu tenho um pouquinho de dificuldade em informática para concurso, não né, para a vida real, mas para concurso eu tenho. E eu tenho a dificuldade, e tem a dificuldade das outras pessoas também. Muita gente tem dificuldade nessa matéria, então aí é bom dar uma pontuação maior, porque daí fica como se fosse o seu diferencial nesse concurso. E assim por diante, né? Contabilidade não. Conhecimentos gerais. É uma matéria que eu tenho facilidade e eu acredito que seja basicamente ler história e ver notícias, que é uma coisa que eu já faço naturalmente, então eu colocaria uma pontuação a menos aí. Colocaria 1 hora, talvez até menos. Eu vou até mudar aqui, eu colocaria 30 minutos. Mas por que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso? Você vai ter o seu peso para cada matéria, para voltar até ela e estudar a quantidade de horas que está escrito, entendeu? Então você vai considerar esses 4 pesos aí e vai basear o seu horário nesses 4 pesos. Basicamente isso. Daí você vai colocar o seu horário no ciclo. Então em português você colocou 3 horas, aí você vem aqui e coloca 3 horas. Informática você colocou 2 horas, vem aqui e coloca no seu ciclo 2 horas e assim por diante, né? 30 minutos. Eu não vou preencher aqui tudo, porque senão a gente vai ficar só, né, de blá blá blá. Só para você entender como é que funciona o ciclo aqui. Se eu vou estudar 3 horas de português, eu pego, vou parar aqui, vou estudar 3 horas de português agora. Vou lá e estudo as 3 horas. Só que eu tenho, né, no total, aí, em um dia eu tenho 5 horas para estudar. Ok, estudei 3 horas de português. E aí agora eu vou estudar informática. Estudo as 2 horas de informática que eu selecionei aqui. Estudo as 2 horas. Eu tenho mais tempo para estudar? Não. Eu tenho 5 horas por dia. No dia seguinte, eu recomeço. Conhecimentos gerais, 30 minutos. Ok. 30 minutos já estudei de conhecimentos gerais. Agora eu vou para administração pública. Vou estudar por 1 hora de administração pública. 1h30, então eu fiz até agora, né? Gestão de pessoas, vou estudar por 1h30. 1h30 mais 1h30,
3 horas, eu ainda tenho 2 horas de estudos. Aí eu vou estudar ainda administração de materiais e arquivologia. Então tem dia que eu vou estudar mais matérias, tem dia que eu vou estudar menos matérias. Essa estratégia é muito legal por trás do ciclo de estudos. Você diversifica, joga o conhecimento ao longo do tempo, que é uma das maiores técnicas de aprendizagem, né? Dividir o conhecimento ao longo do tempo para você ter repetições espaçadas e se lembrar do que você estudou anteriormente. E ao mesmo tempo você pode acontecer alguma coisa na sua vida, né? Não é que nem aquelas grades fechadas que segunda-feira eu vou estudar português, terça-feira eu vou estudar informática, quarta-feira eu vou estudar conhecimentos gerais. Não, porque pode acontecer alguma coisa na quarta-feira que aí você teria que jogar conhecimentos gerais só lá para outra semana, enfim, aí você perderia um tempão aí também nessa questão do conhecimento espaçado ao longo do tempo. Você daria um tempo muito maior para algumas matérias, porque às vezes você, sei lá, precisa ir ao dentista, precisa ir ao médico, seu chefe te chamou para uma coisa eventual que você não faria naturalmente, então enfim, pode acontecer esse tipo de coisa, né? A vida acontece mesmo. E no final das contas, para dar uma volta no ciclo, eu demoraria aqui, nesse caso, 20 horas. Tá vendo aqui? Se eu somar todas essas horas aqui, daria 20 horas. O que significa que, se eu tenho 5 horas por dia para estudar, a cada 20 horas eu estudaria todas as matérias, certo? Então, a cada 4 dias eu voltaria para a primeira matéria, que é português. Calma, eu sei, às vezes você não entendeu isso. Se você não entendeu, você pode voltar no vídeo e ver de novo. São 20 horas que eu tenho que estudar por dia 5 horas, isso significa que em 4 dias eu vou passar por todas as matérias, ou seja, eu vou estudar todas essas 20 horas. Porque a cada dia eu estudo 5 horas, certo? 5 mais 5, 10. Mais 5, 15, mais 5, 20. São 4 dias. E aí eu volto rapidamente logo à primeira matéria, que era português. Isso significa que eu não deixo um tempo muito grande até chegar a português. E aqui no ciclo eu estou considerando todos os pesos possíveis. Ou seja, se eu estudo 3 horas de português, é porque português é mais importante do que a administração pública. Para mim, para o meu caso, né, no meu contexto de vida. Se eu estudo 1 hora de arquivologia, é porque ela é menos importante do que direito constitucional, na minha concepção também. Nesse caso, por quê? Arquivologia, eu acho uma matéria muito fácil, e se eu ficar estudando por muito tempo matérias que eu considero muito fáceis, eu fico entediada. Isso não pode acontecer durante os seus estudos. Então, para você não ficar entediado, essas matérias que você tem mais facilidade, você pode dar um tempo menor para elas também. Considerando tudo isso, o que eu indico que você faça? Você lembra que eu te falei? 3 ações. 3 ações para você levar aqui como conhecimento para o seu concurso do Senado Federal. Vou trazer aqui o mapa mental, os 3 pontos que eu acho importantes aqui, para você já começar a aplicar a partir de agora e não ficar naquela baboseira que eu fiquei lá atrás, que era, não sei se eu vou, não sei se é para mim, eu acredito que não seja para mim, porque o cargo é bom. Pô, para com isso, velho, para com isso. Os 3 pontos são: primeiro, já faça a partir... Não, esse aqui vai ser o segundo. Não vou contar agora não, esse aqui. Esse aqui eu vou deixar para daqui a pouco. Primeiro ponto. Estude o concurso do Senado Federal de 2012. O que você vai estudar do concurso? O que eu quero dizer com isso? Qual foi a nota de corte? Quantas pessoas foram chamadas? Isso você tem que ter na ponta da língua. Quais matérias caíram para o cargo que você quer? Qual cargo que você vai selecionar agora para 2019/2020? Quais foram as matérias? Eu já falei. Quantas pessoas foram chamadas? Qual foi a nota de corte? Eu também falei.
Por que você tem que pegar tudo isso? Por que você tem que saber tudo o que você puder saber sobre esse concurso de 2012? Porque o passado, ele ajuda muito no futuro, ajuda muito no nosso atual presente. Se você olhar como foi a prova, o que caiu realmente do edital, você pode pegar como estratégia tudo isso e trazer para o seu concurso atual, trazer para o concurso de 2019. Você pode olhar quantas pessoas foram chamadas e qual foi a nota de corte para saber quanto você teria que tirar no seu cargo. Então, olhando para o passado, você consegue planejar o futuro. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, a primeira tarefa já é uma tarefa um pouco grande, né? Olhar o concurso anterior é um pouco grande. Esse foi um erro que eu cometi também. Eu não olhei direito o concurso anterior, mesmo antes de sair o edital do Senado, do novo Senado, e talvez seja por isso que eu não tenha percebido na outra prova, na prova de 2008, eu não tenha percebido a importância do português, porque realmente, depois que eu fiz a prova, eu olhei a prova de 2008 e falei, putz, tem questão que era igual, eu não acredito nisso, né? E assim, aconteceu. E tinha muita questão igual também da FGV, de outros concursos, que eu acabei dando mole por conta disso. Então, olhe para o passado. Eu fiz isso no TCU e aí sim, eu sabia quanto eu tinha que tirar, qual era a nota de corte, eu sabia como eles costumavam cobrar a AFO mesmo dentro do TCU. Então, dá uma olhada já na prova diretamente, não fica com aquela assim, eu vou fazer a prova só depois, como um simulado, só quando eu terminar de estudar tudo. Não, já começa de agora. É isso. Aí a segunda dica. Sim, você já vai fazer o C, porque eu comecei com C aqui, eu falei, que é isso, né? Que diabo é esse C aqui? Você já vai fazer também, depois que você pesquisar o concurso anterior, saber qual é o cargo que você quer firmar, você vai fazer o seu ciclo de estudos próprio. Faça com base no que eu já te ensinei agora, tá bom? Porque o ciclo de estudos, ele vai te ajudar a se planejar ao longo do tempo. E a terceira coisa que você já pode fazer agora, mesmo que você seja iniciante nos estudos para concursos públicos, mas Carol, eu não sei realmente nada de nada, não sei o quê. Não importa, você pode estar no zero aqui, eu quero que você faça isso. Faça a prova do concurso anterior. Faça. É para você pegar realmente lá, você pode até imprimir se você quiser, mas faça essa prova, corrija essa prova e ao longo do tempo você vai perceber que pelo fato de você ter feito a prova anterior, você vai compreender nas matérias o que você tem que estudar mais ou o que você tem que estudar menos. Então isso também é planejamento. Só o fato de você fazer a sua prova agora já é um planejamento para o decorrer dos seus estudos. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser entrar na minha turma do Hipertreino para o Senado. É uma turma muito bacana, é claro. Eu quero planejar os seus estudos, sim. Eu quero dar mais detalhes, sim, sobre o edital. Mas eu também quero ser bem estratégica para essa prova de 2019/2020, que como no concurso do TCU, como no concurso do MPU, eu quero deixar muita gente minha aprovada lá dentro do Senado Federal também. Grande abraço para você e a gente se vê por aí. Mua!